O dia em que o anjo entra na casa em que eu estava, trazendo uma resposta da parte de Deus no momento de grande dificuldade e provação que eu estava passando. Olá, eu sou o pastor Samir, seja muito bem-vindo ao meu canal, Sabedoria que vem do Alto. Hoje é um vídeo de testemunho, quero compartilhar com os irmãos, com os amigos, um testemunho pessoal meu, de uma experiência que eu vivi com anjos e com o agir de Deus em meio às adversidades da vida. Lembrando que o nosso canal ele tem pequenos estudos bíblicos, estudos práticos para a vida cristã, para a vida diária. Temos recebido inúmeros testemunhos, inúmeros relatos de pessoas que têm sido abençoadas através deste canal. Temos relatos de pessoas curadas, pessoas libertas, pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, renovadas com a presença de Deus. Temos muitos relatos de pessoas que estão praticando aquilo que eu tenho ensinado aqui e têm percebido grande mudança em suas vidas. Lembrando também aos irmãos que todo vídeo é gravado após um período de oração, assim como este canal também nasceu depois de um período de tempo que foi maturado na oração, nasceu como um projeto de Deus para alcançar e abençoar vidas. Eu quero dar já as boas-vindas aos novos inscritos. Graças a Deus, todos os dias temos novas pessoas se inscrevendo ao canal. Também eu quero agradecer a todos os que estão inscritos, aqueles que estão conosco desde o começo, desde os primeiros vídeos. Quero agradecer também as pessoas que têm enviado uma oferta voluntária, uma contribuição que ajuda não só o canal, mas ajuda também o meu ministério. Então as pessoas que ofertam aqui abençoam o canal, mas também o ministério evangelístico que eu desenvolvo aqui na minha cidade, ganhando almas para Jesus, orando por enfermos, por pessoas com problemas espirituais, levando também aconselhamento pastoral nas mais variadas situações, também viajando fora e atendendo agendas aonde eu sou convidado. Que Deus abençoe a cada pessoa. Quero agradecer em especial neste vídeo ao Messias e a Débora, que foram as duas últimas, as mais recentes pessoas que ofertaram e contribuíram. O Messias é a segunda vez que ele nos ajuda aqui enviando uma oferta. Que Deus abençoe Messias, seu nome, o da Débora, assim como de todos aqueles que têm enviado uma oferta, uma contribuição, estão na minha agenda diária de oração. Acabei de orar por vocês, acabei de apresentar todas as pessoas que têm me ajudado, porque ajudam, como eu disse, não só o canal, ajudam o meu ministério. São vocês que empurram o meu ministério para frente, ofertando, contribuindo, orando por mim também. Agradeço aqueles que têm orado, que o meu canal tem chegado hoje, graças a Deus, a vários estados do Brasil e até no exterior também. E esse é o objetivo, é que chegue ao maior número de pessoas e seja um canal de bênção para abençoar, para transformar e ajudar pessoas nas suas mais variadas situações. Se você deseja enviar uma oferta voluntária, você pode clicar aqui embaixo, abrir a descrição do vídeo, ali você encontra as minhas redes sociais, meu Instagram, meu Facebook, e tem a chave Pix. Por esta chave você pode estar então enviando uma oferta. Assim que o banco notifica o Pix, eu abro o extrato, está lá o nome, então eu pego o nome da pessoa e já coloco na minha agenda de oração. Se você é um empresário, um empreendedor, um comerciante e deseja também contribuir com este projeto, com este trabalho, você pode enviar a sua oferta também, a chave Pix, e aí você vai no meu Instagram, no privado, e você me envia o nome da sua empresa ou do seu estabelecimento comercial, e eu terei todo o prazer de colocar na minha agenda, estarei também orando pela sua empresa, pelo seu trabalho, pelo seu comércio, independente de qual o seu ramo, sua atuação profissional. Oro sempre com dois objetivos. Oro para que Deus multiplique a oferta daqueles que enviam, como está em 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6, Paulo explica ali sobre a oferta. Mas também oro
para que Deus abra as portas para quem tem seus negócios, seus comércios, quem quer vender uma casa, quem quer vender um terreno. Deus tem feito muitos milagres, assim, eu tenho visto a boa mão de Deus. E se você ler o comentário de muitos dos meus vídeos, você mesmo vai ver muitos testemunhos e muitas pessoas relatando mudanças e bênçãos de Deus nas suas vidas. Eu faço isso num gesto de reconhecimento e de gratidão a cada pessoa que tem me ajudado. Muito bem, meus queridos, hoje vamos falar sobre anjos. É claro que esse aqui não é um vídeo sobre ensino dos anjos. Pode ser que mais para frente eu venha fazer um vídeo falando sobre os anjos, as categorias de anjos, o ministério dos anjos, de uma maneira mais aprofundada. Mas hoje eu quero falar de uma das várias experiências que eu tive com anjos, eu quero compartilhar com vocês. Mas antes eu quero fazer uma leitura na carta aos Hebreus, no capítulo 1 e no versículo 14, está escrito assim: portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Em outras traduções diz, os anjos são espíritos ministradores enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. É apenas uma outra expressão, revista e corrigida, ela se expressa assim. Muito bem, então os anjos, eles são espíritos ministradores, espíritos que servem a nós. E a expressão espírito é porque eles têm um corpo espiritual, não é que eles são um espírito em si, como alguém que desencarna após a morte. Mas os anjos são seres celestiais, têm corpos espirituais. Geralmente, e na grande maioria das vezes, eles atuam no invisível. Mas nós vemos na Bíblia os anjos se personificando como pessoas comuns, como um ser comum, com roupas comuns. Outras vezes eles se personificam com vestes resplandecentes, muito brancas. Mas anjos, eles podem se manifestar como um velhinho, como um jovem, como uma criança, da maneira que eles quiserem, conforme a missão que Deus os enviar. Quero já deixar claro que nós não adoramos os anjos, nós adoramos a Deus, o Pai, e a Jesus Cristo, nosso Senhor, mas entendemos a ação dos anjos sempre por ordem de Deus, como eu li aqui na palavra, para servir os santos, para servir aqueles que hão de herdar a vida eterna. Então, meu irmão, eu quero dizer a você que mesmo que você não tenha visto, que você nunca tenha tido uma experiência com anjos, segundo a palavra, eles estão atuando na tua vida, estão ao teu redor te protegendo, guardando a sua casa, guardando a sua vida. E com certeza, muitos de vocês já tiveram grandes livramentos da parte de Deus através do ministério dos anjos e talvez vocês não perceberam, porque como eu disse, na grande maioria das vezes os anjos atuam no invisível e de maneira muito discreta. Muito bem, a história que eu vou contar hoje, o testemunho, porque isso aconteceu, né, foi por volta do ano de 2004, quando meu filho havia nascido. É assim que meu filho nasceu, nos primeiros dias do nascimento, ali por volta do 3º dia, minha esposa foi acometida de uma grave doença. Então ela foi para o hospital, ficamos 11 dias, eu fiquei ali cuidando dela no hospital. Minha sogra cuidava do bebê. E depois, saindo do hospital, mas ainda não curada, tinha apenas amenizado um pouco a gravidade da doença, continuávamos em busca de tratamento para estabilizar a saúde dela. Não encontrando na cidade onde moravam os meus sogros, nós fomos para a Videira, onde moravam meus pais. Meu padrasto ali era vice-presidente da Igreja Assembleia de Deus, e fomos para lá em busca, quem sabe, de um médico que pudesse reverter a situação da saúde dela. E isso aconteceu num contexto em que eu estava dirigindo uma igreja, um trabalho novo, bem recente, começando ainda, com muitas dificuldades, especialmente dificuldades financeiras. Havia uma pessoa que pagava o meu aluguel
E uma pessoa aqui, outra ali me davam pequenas ajudas financeiras, e assim nós mantínhamos as nossas despesas, e ali eu estava começando aquele trabalho. Por ordem deste acontecimento e de outros, então, não pude mais dar continuidade à igreja. Indo lá para a cidade de Videira, aqui no estado de Santa Catarina, eu agora então estava lá cuidando da minha esposa, então como eu não trabalhava secularmente, eu não estava encostado, eu não tinha emprego, eu não tinha também ganho do ministério, porque como eu falei aqui, eu estava começando um trabalho novo, eu não tinha salário de igreja ou respaldo de igreja alguma, era um trabalho pela fé, como muitos que eu já fiz e como esse que eu tenho feito agora, que é um trabalho também exclusivamente pela fé, na direção daquele que me chamou para pregar a sua palavra. Então, lá na cidade de Videira, oramos para que Deus preparasse um médico que descobrisse exatamente o que ela tinha. Porque os médicos estavam fazendo experimentos, trocando de remédios, e ela não estava vendo uma recuperação. E então, depois de orar alguns dias, fomos consultar no médico que deu um diagnóstico exato, e assim, com pouco tempo, ela foi voltando ao normal, foi se recuperando daquela situação. Porém, isso não aconteceu de imediato. Entre o período que ela começa, né, a sentir os primeiros sintomas da enfermidade, a recém-nasceu meu filho, até esta data tinha se passado em torno de 5 a 6 meses aproximadamente, que eu estava ali cuidando da minha esposa doente, e lutando pela saúde dela. Orávamos muito a Deus, havia muitas pessoas orando, a igreja de várias cidades orando, eu estava orando muito também, porque não havia outra coisa a ser feita a não ser orar. E orar é a melhor coisa que alguém pode fazer quando está enfrentando grandes dificuldades. E eu lembro-me que eu fui pedir ajuda ao pastor presidente daquele campo, e naquela semana, ao invés dele me ajudar num culto, num domingo pela manhã, num culto de ceia, ele falou lá tantas bobagens naquele altar, tantas coisas, como que se eu fosse o culpado da doença da minha esposa. Ele acabou me humilhando tanto naquela manhã, foi uma situação muito vexatória, muito humilhante, que eu saí de lá completamente arrasado, saí me sentindo o último homem da terra. Uma das filhas do meu padrasto havia convidado para almoçarmos na casa dela. Eu disse que eles deveriam ir e eu não ia porque eu não estava me sentindo bem. Eu estava realmente, sabe quando você se sente completamente arrasado, humilhado? Você olha ao teu redor, você não tem o que fazer, você não tem recurso financeiro, você não tem uma porta aberta, você não tem nem perspectiva de mudança. Eu estava tratando a minha esposa, embora agora já melhorando, mas não estava 100% curada. Não sabia o que ia fazer da minha vida, sem dinheiro algum. Fazia meses que eu não via dinheiro em minhas mãos e sem saber o que fazer. Mas estava orando a Deus. Nessa situação toda, como eu tinha saído de Navegantes, eu tinha recém trocado o aparelho de celular e também o meu número. E era novo, muito poucas pessoas tinham meu número. Eu tinha muitos conhecidos naquela região, porque eu morei e trabalhei ali durante um tempo, preguei muito na região litorânea, aqui de Santa Catarina, entre Pissarras, Balneário Camboriú, Bombinhas, Itajaí, toda aquela região eu era muito conhecido nessa época. Mas esse número e esse celular eram novos. E chegando lá naquela situação toda, eu peguei o celular, eu lembro que joguei em cima no roupeiro, naquela parte superior, que chamamos de maleiro, onde guardamos geralmente as cobertas. Eu joguei o celular ali e ali ele ficou por meses descarregado, a bateria descarregou e ficou assim. Mas estávamos orando e eu me lembro que uma noite estava sentado na sala daquela casa, na casa dos meus pais, sentado na poltrona, era por volta de 10 horas da noite, quando eu senti que entrou alguém. Eu não vi, mas era perceptível que entra alguém ali, uma presença sobrenatural, porque mudou o ambiente da sala. Dava para sentir que o ambiente ficou completamente energizado, havia um ser divino ali.
E ele veio andando na minha direção e colocou a sua mão sobre a minha cabeça. Eu senti literalmente o peso das mãos e o contorno dos dedos daquele ser invisível. E eu continuava ali sentado, vendo aquilo acontecer, percebendo aquilo, mas perplexo, sem saber exatamente o que estava acontecendo. E aquele ser entra, coloca a mão bem sobre a minha cabeça, assim, senti o peso da mão, o contorno dos dedos, e ele fica por alguns instantes, levanta-se e então ele sai. Eu lembro-me que fui ao quarto dos meus pais e disse, olha, entrou um anjo aqui esta noite. Ele veio andando e colocou a mão sobre a minha cabeça. Alguma coisa vai acontecer. Isso é a resposta de Deus. E naquela semana, irmãos, eu tinha feito uma oração e eu estava me sentindo muito para baixo, muito humilhado. Eu orei, chorei muito na presença de Deus. Eu disse, Senhor, eu sou teu servo. Tu és o meu patrão, eu trabalho para ti, Senhor, faz anos. E tu és um bom patrão, Senhor. Mas fazem 6 meses aproximadamente que eu não vejo dinheiro e eu preciso de recursos. Olha a situação da minha esposa, olha a minha situação. E ali eu fiz uma oração assim, irmãos, porque eu tenho esse tipo de intimidade com Deus, como eu tenho ensinado nos meus vídeos. Eu falei com Deus como a gente fala a um pai. E como eu sirvo a Ele, trabalho para Ele até os dias de hoje, eu disse, tu és o meu patrão, Senhor. E tu és um bom patrão. Tu sempre cuidou bem de mim, mas fazem 6 meses que eu não vejo dinheiro. E assim eu tinha orado naquela semana, antes da vinda deste ser angelical entrar na sala. No dia seguinte, após este ser entrar na sala, eu fui lá, não me lembro por que circunstância, resolvi retirar o meu celular ali daquele roupeiro, do maleiro em cima, tirei, liguei ele e botei para carregar. Quando foi no período da tarde, ele tocou, para minha surpresa, porque quase ninguém tinha aquele número novo. O celular toca. Era um pastor da cidade de Brusque. E ele me disse assim na ligação, pastor, eu tenho ligado para muitas pessoas te procurando. Eu quero muito que você venha fazer um trabalho aqui de círculo de oração. E ele disse, eu liguei para várias pessoas, ninguém tinha o teu número, até que eu encontrei alguém lá em Navegantes que tinha esse número novo, então eu pude entrar em contato com você. Eu disse, meu irmão, eu estou longe, era longe, né, Videira de Brusque é bem longe, e estou numa situação assim bem complicada, estou cuidando da minha esposa que está começando a melhorar. Se não tem problema, pastor, nós estamos preparados aqui, nós vamos te abençoar. Muito bem, eu desci de carona uma semana antes, como alguns familiares que subiram lá, desci para Itajaí, eu tinha um pastor ali, um grande amigo, pastor César. Espero que este vídeo chegue até a pessoa do pastor César. Pastor César foi aquele amigo que a Bíblia diz assim, todo tempo ama o amigo e na adversidade ele se fará um irmão. Pastor César foi um destes. Lembro-me que eu cheguei e fiquei na casa dele durante uma semana, porque o trabalho era no próximo final de semana. E ele, um lutador, um batalhador, tinha escrito um livro sobre o Apocalipse e também tinha gravado alguns CDs, na época dos CDs ainda estava começando, né? Muitas pessoas a usar o CD com pregações, com estudos. E ele me disse, pastor Samir, vamos gravar um CD. E eu disse, não, meu irmão, eu não tenho condições, eu vim de carona, nem dinheiro para o ônibus eu tinha. Não, vamos fazer, você vai pregar lá, Deus vai abençoar, eu dou um cheque meu ali na gravadora e vamos fazer, E eu relutei um pouco porque eu não gosto de assumir um compromisso que eu não tenho certeza que vou conseguir honrar. Nós somos servos de Deus, temos que ter palavra. Mas de tanto ele insistir, eu acabei acatando, comecei a perceber que Deus estava naquilo. Eu lembro-me que ele me levou a uma cidadezinha próxima, a cidade de Nova Trento, onde estavam nossas coisas guardadas, e eu peguei ali uma fita cassete, eu tinha já fitas cassete de pregação, para levar até Itajaí, num estúdio que ia fazer, né, a digitalização e a transferência daquela mensagem para o CD. Me levou no estúdio fazer as fotos para a capa do CD, e acabamos gravando 2 temas então, alguma quantidade em 2 temas daquele CD,
ele deu um cheque dele lá na gravadora, no estúdio, ele cobriu a despesa que tinha ali, e assim chega o próximo final de semana e eu fui pregar na cidade de Brusque. Meus irmãos, quando a gente vive provações, é quando Deus mais opera. Deus operou muito naquele trabalho de Brusque, foi muito poder, foi muita glória de Deus, desde a primeira noite, foi sexta, sábado e domingo. Muitas pessoas entregando a sua vida a Jesus Cristo, aceitando e recebendo Ele como Salvador, muitas pessoas curadas, batizadas, havia muito poder de Deus. E ali eu vendi uma quantidade grande de CDs nestes dias, que deu para retirar o valor, pagar o pastor, os cheques, né? Cobrir os cheques que ele havia dado, e sobrou dinheiro ainda. E eu lembro-me que eu tinha naquela oração que eu fiz lá em Videira, eu tinha pedido a Deus que eu precisava de R$1.000. Eu disse, Senhor, eu preciso de R$1.000. Eu frisei este valor para Deus. Isso, em 2004, era um bom valor, era um valor que naquele momento supria as minhas necessidades. Então já fazem muitos anos, né? Mais de 20 anos. Então pedi a Deus que me abençoasse com R$1.000. E eu desci ali, vendi CDs, tirando o valor que eu entreguei para o pastor, mais a oferta que a igreja me deu, eu tinha R$850. Era um bom dinheiro. Eu estava muito contente. Eu lembro que a igreja me repassou na época algo em torno de R$500 e o restante foi dos CDs, né, que eu tirei um valor, paguei o pastor, ainda sobrou uma quantidade limpa e sobrou alguns CDs ainda para vender. E eu volto para casa agora já com CDs gravados, coisas que eu nem não estava na minha agenda, jamais imaginava que eu poderia gravar CDs naquele contexto de tribulação e sofrimento que eu estava vivendo, falta de dinheiro mesmo, sabe quando você está precisando de dinheiro? Era assim, estava naquela situação que eu não tinha de onde tirar. Mas o retorno de Brusque para a Videira com R$850 em dinheiro na época e com uma quantidade grande de CDs. Mas eu tinha pedido para Deus R$1.000 e eu tinha 850. E Deus responde às nossas orações exatamente como pedimos. Chegando em Videira, minha mãe disse, olha, a filha de um pastor lá de Foz do Iguaçu, e são bancários, ela mandou R$150 de oferta para você. 150 com os 850 que eu tinha. Então agora os R$1.000 que eu tinha pedido a Deus estava nas minhas mãos. Mas não só isso, naquele dia que o pastor me humilhou no culto pela manhã da ceia, que eu falei para vocês, até hoje eu não sei por que aquele pastor fez isso, porque eu fui com toda a humildade pedir ajuda a ele, coloquei minha situação, mas ele é um homem muito radical, muito religioso, eu não sei o que se passa na cabeça dele, se passava porque ele já não está mais entre nós, ele já dorme no Senhor. Aquele homem me humilhou muito aquela manhã. E eu lembro-me que eu orei, eu chorei muito diante de Deus, e Deus disse assim para mim, só mais um pouco eu vou te levantar de novo, eu vou te honrar na terra, e vou te abençoar muito. Dali minha esposa melhora, eu recebo esse valor, Deus supre minhas necessidades momentâneas, e ali naquele mesmo contexto Deus falou comigo a viva voz e disse, tu vais para Minas Gerais. Eu já havia pregado em muitos estados, mas nunca tinha ido para Minas e não conhecia ninguém no estado de Minas. Mas Deus havia falado e eu ouvi literalmente a voz de Deus falar comigo. Lembro-me que eu contei para minha mãe e disse, olha, Deus falou comigo que eu vou para Minas. A minha mãe disse assim, deixa de bobagem, rapaz, agora que nasceu meu neto. Nunca esqueço disso. Mas passou-se um tempo, descemos para a cidade de Jaraguá do Sul por uma direção de Deus, ali trabalhamos um tempo. Ali Deus falou uma segunda vez comigo, eu estava em casa, na lateral da casa onde tinha a garagem, olhando, Deus disse de novo, disse assim, olha bem para este lugar, porque tu sentirás saudade daqui, breve te levarei daqui, tu vais para Minas Gerais. E assim, meus queridos, um dia chega o evangelista da minha igreja, me convida para ir pregar, ele iria pregar em Minas, o pastor dele era o pastor responsável por um setor com 11 cidades, ele disse, você quer ir comigo? Eu vou pregar 3 dias, eu divido um dia com você, você prega um dia. Quando ele me faz esse convite, eu tinha convicção
que eu não era um convite apenas para ir pregar, era para ir lá porque Deus ia abrir as portas e eu iria mudar para lá como Deus havia falado. E assim foi. Nós fomos, pregamos os 3 dias, ele pregou 2, eu preguei 1. No segundo dia, o irmão dele, que era o pastor regional, estava. Quando termina o 3º dia, o irmão dele disse: pastor Samir, você não quer ficar aqui 20 dias pregando aqui no meu setor? Tenho 11 cidades sobre a minha responsabilidade. Fica aqui. Gostei do teu jeito, gostei da tua palavra. E eu acabei aceitando, sabendo eu que não era só para ficar pregando. Eu iria receber um convite, porque Deus havia falado comigo que eu iria receber um convite. Depois de um certo tempo, meus irmãos, de experiência com Deus, a gente sabe já o modus operandi do Senhor. Então, ficando ali, preguei os 20 dias, resumindo a história, aconteceram muitas coisas, mas resumindo. No último dia, quando ele vai me buscar numa das cidades nas quais ele era responsável, como pastor setorial, ele me formula um convite. Dentro do carro, retornando para a cidade de Visconde do Rio Branco, lá em Minas Gerais, leste de Minas, onde eu fui morar depois. Ele oficializa o convite dizendo: olha, eu tenho um setor com 11 cidades, eu tenho um núcleo de escola teológica para atender, e eu também tenho agendas, eu saio pregar fora, eu gostei do teu jeito, da tua postura, eu preciso de uma pessoa igual a você para me ajudar aqui. Essa região é muito carente de obreiros. E eu então aceitei o convite, Deus começou a trabalhar em tudo isso, voltei embora, fiz a despedida da minha igreja, estava aguardando um caminhão para ir buscar a mudança, o caminhão não foi, passou-se um tempo, essa é uma longa história, mas eu vou resumir aqui. Nós vendemos tudo que tinha, todos os nossos móveis, eletrodomésticos, geladeira, máquina de lavar, tudo. E levamos 42 caixas de papelão, lotou a lateral inteira de um ônibus. E nossas roupas, panelas, pratos, roupas de cama, meus livros, alguns brinquedos do meu filho, eu era pequenininho. Meu filho estava ali com menos de 1 aninho aí, ainda, uns 10 meses, 11 meses talvez. E assim nós fomos para o leste de Minas Gerais. Chegamos lá, no começo foi um período de grande provação, muita provação mesmo. Não vou entrar em detalhes aqui, mas lá eu tive uma experiência de um arrebatamento com Deus. Num outro vídeo eu vou contar o arrebatamento, onde Deus falou comigo de novo no meio de toda aquela diversidade que eu não deveria voltar, mas ficar, porque Ele iria me abençoar. Passou-se um tempo, Deus começou a abrir as portas, foi me abençoando e me abençoou muito no leste de Minas. Tenho um carinho muito grande pelos irmãos da cidade de Visconde do Rio Branco, porque foi lá que eu pastoreei. E se você é de lá ou se você me conheceu lá, deixe aqui nos comentários o período que eu passei lá por Visconde do Rio Branco. E como Deus havia falado que eu ia ficar por pouco tempo lá, assim logo mudei para São Paulo, para a cidade de Taubaté, interior do estado de São Paulo. Ali Deus me abençoou muito. E entre aquele dia que o pastor me humilhou na cidade de Videira, aqui no estado de Santa Catarina, 2 anos depois, eu era o pregador, eu estava entrando, sendo recebido na Comadesp, Convenção de Ministros da Assembleia de Deus do estado de São Paulo e outros. Eu fui convencionado, fui recebido. E no ano seguinte, eu já era um dos professores, um dos preletores da convenção na escola bíblica que há ali para os obreiros. Ministrei não só para o plenário masculino, mas feminino e mais de uma vez. E ali Deus nos abençoou muito, foi um período de grande crescimento espiritual, ministerial, financeiro. Deus me abençoou muito naquele lugar. Então, queridos, as pessoas têm me perguntado muito aqui no meu canal: pastor, por que as pessoas sofrem? Por que acontecem determinadas coisas? Alguém perguntou sobre o meu testemunho outro dia: pastor, por que Deus permite certas coisas assim? Para que tenhamos experiência, queridos. Se não houver sofrimento e provações, que experiências temos para contar? Se eu não tivesse passado por inúmeras situações que eu já vivi, esta que eu compartilhei é uma de muitas. Eu não teria testemunhos para contar para você. Olhe para a palavra de Deus. Olhe no Antigo Testamento o que viveram homens de Deus como Jó, como José, que os próprios irmãos venderam ele. Foi arrancado da casa dos seus pais com 17 anos, um adolescente ainda.
foi vendido como escravo, depois caluniado, foi para o cárcere. Se conhecêssemos José hoje, diríamos, nossa, esse menino deve ter algum problema, porque só passa luta. Mas aquela aprovação de José era o caminho para ele chegar ao governo do Egito. A aprovação de Jó era uma batalha no mundo espiritual, quando Satanás questiona Deus e acusa Jó de ser um interesseiro que só servia a Deus por interesse. Olhe para a vida de Paulo, quando Ananias, o Senhor fala com ele para ir orar por Saulo, que estava em Damasco, já cego, havia tido um encontro com o Senhor, e Ananias disse, Senhor, eu tenho ouvido falar o quanto esse homem tem perseguido tua igreja. E Jesus diz para Ananias, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, e lhe mostrarei o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Irmãos, sofrimento é uma coisa que faz parte da vida cristã. E todo sofrimento, toda prova que vem de Deus, que não é aquela que a gente busca com as mãos, e não é também as batalhas espirituais, essa nós temos que lutar e vencer. Mas a provação que vem de Deus nos dá experiência, estrutura, lastro, nos faz aprofundar-nos na intimidade com o Senhor. É nas provações que nós oramos mais, que nós nos achegamos mais a Deus. E até o Senhor Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, ele sofreu, e sofreu muito. Eu quero ler um texto aqui com vocês, da palavra do Senhor, que diz, capítulo 5, versículo 7 da carta aos Hebreus, diz assim, enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte, e suas orações foram ouvidas por causa da sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Acredito que muitos de vocês não conheciam esse versículo, esta passagem, esses dois versículos. Mas aqui diz que Jesus, mesmo sendo filho, ele aprendeu a obediência pelo que sofreu. E não está falando apenas do sofrimento na cruz. Durante toda a sua vida, Jesus sofreu. Isaías, no capítulo 53, fala de novo sobre isso. Agora, 700 anos antes, Isaías, profeta messiânico, profetiza sobre o Messias e diz que ele era um homem experimentado em dores, um homem sofrido, de quem todos viravam o rosto. Então, Jesus sofreu. O sofrimento faz parte da vida humana e existe também as provações. E as provações que vêm de Deus são bênçãos. Deus nos prova, Deus tem me provado ao longo desses quase 30 anos, e eu agradeço a Deus por cada aprovação, porque delas eu saí mais forte, eu saí mais experiente. Hoje eu tenho bagagem, hoje eu tenho experiências para contar, hoje eu posso me dar a segurança, como eu fiz recentemente, de deixar um emprego, um bom emprego que eu tinha, como consultor de vendas, para atender um chamado do Senhor e me dedicar única e exclusivamente à obra dele, sem ter nenhuma garantia financeira, nenhum recurso, a não ser as pessoas que Deus toca no coração e levanta para me abençoar. E Deus tem levantado muitas pessoas, tem tocado no coração de pessoas. Então, se você está passando por uma provação, essa é uma oportunidade de Deus manifestar os seus milagres na sua vida. Como poderemos saber que Deus cura se não há enfermidade para Deus curar? Como poderemos saber que Deus liberta se não há pessoas precisando de libertação? Como podemos saber que Deus abre portas se as portas não estão fechadas para Ele abrir? Você me entende? É as necessidades, é as dificuldades que propiciam ou que são para Deus uma grande oportunidade dele operar na terra, dele agir na terra. E lembrem-se também da ressurreição de Lázaro. Quando Jesus recebe a notícia da enfermidade de Lázaro, ele diz, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus por ela seja glorificado. Eu quero declarar que essa provação que você está passando, que essa situação que você vive hoje será para a glória de Deus, para que o nome do Filho de Deus seja glorificado.
Oremos a Deus. Pai querido, te damos graças por mais um vídeo gravado. Obrigado, Senhor, porque tu permites a provação, mas tu já tens a porta para abrir, tu já tens a solução, tu tens a provisão, tu tens a resposta para todas as nossas situações. Tua palavra diz que o Senhor não prova ninguém além do que possa suportar. Tua palavra diz que o teu filho Jesus aprendeu a obediência pelo que sofreu, e Jesus sofreu muito. Quem somos nós, Senhor, para esperar que também não venhamos ter, cada um de nós, nossas experiências, nossas provas, nossas lutas e sofrimentos? Mas eu te louvo nesta manhã, enquanto eu gravo esse vídeo e oro pelas pessoas que me ouvem, porque o Senhor é um Deus fiel que passa conosco todas as provações e já tem a porta aberta e a solução, o milagre, meu Deus, para as nossas vidas. Pai, eu oro abençoando a vida de cada pessoa que está me assistindo agora, que o teu poder chegue sobre eles, que a tua bênção chegue sobre eles, em forma de cura, em forma de libertação, em forma de portas abertas. É a minha oração, meu agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Lembrando que todos os dias aqui nós temos vídeo, com exceção de ontem que não deu para mim gravar, mas de segunda a sábado temos vídeo novo aqui no canal. Testemunhos e experiências com Deus. Deus abençoe os irmãos.